todos. Graças e paz a todos. Agora sim. Aí, tá pronto, né? Tá pronto aí, irmão Samuel? Glória a Deus. Abra sua Bíblia, irmãos. No primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo de número 4. Aleluia. Gênesis, capítulo de número 4, versículo de número 25 e 26. Aleluia. Gênesis, capítulo de número 4, versículo 25 e 26. Quem encontrou, diga eu encontrei. Eita. Quem não encontrou, diga EBD. Tem gente procurando aí, né? Onde será que está Gênesis? nem na Bíblia de ordem cronológica é diferente o local de Gênesis. Gênesis capítulo de número 4, versículo 25 e 26 diz assim: E tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela teve um filho e chamou o seu nome Sete, porque disse ela: Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E a Sete mesmo também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Pai, em nome de Jesus, estamos na Tua presença nessa noite. Pedimos que o Senhor nos dê da Tua graça, da Tua unção, que todos nós que estamos aqui, Senhor, venhamos ser alimentados pela Tua palavra, pela Tua verdade. E eu peço a Tua bênção sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Nessa noite, o nosso tema é mudando a história da minha família. Todos nós aqui, nós somos de uma genealogia. Todos nós viemos de um pai que, por sua vez, veio do nosso avô, depois do nosso bisavô, depois do nosso tataravô, e aí e até o início de tudo. Todos nós temos uma genealogia. E hoje nós vamos aprender, eu vou convidar você a ir lá para a história do começo da história da humanidade. E eu quero que você navegue comigo. Hoje nós vamos fazer uma viagem no tempo e começar a entender que todos nós temos o poder em nossas mãos, em nossas atitudes, de mudar a história da nossa família, ou da nossa posteridade, ou da nossa genealogia seguinte. A Bíblia, ela é bem clara em enfatizar que existiram pessoas que foram chamadas por Deus, que foram escolhidas por Deus para fazer a diferença. Nós encontramos na palavra de Deus vários homens grandes da Bíblia. A gente pode citar Abraão, Isaac, Jacó, José. Nós podemos citar os profetas Elias, Eliseu, a profetisa Débora, outros grandes homens, Davi. E assim vai, até chegar em Paulo, que foi um dos últimos que a história nos conta, a Bíblia. E todos eles tiveram um poder de mudar alguma coisa, de mudar alguma linha de pensamento, algum raciocínio da humanidade que lhe cercava. E quando nós abrimos a Bíblia no começo, hoje é a primeira quarta-feira da família do ano, né? Nós tivemos um culto na quarta-feira passada, mas
ele foi mais voltado assim para o momento, para a virada de ano, né? Que foi o culto da virada ali, de terça para quarta-feira, e hoje é o primeiro. E aí nós começamos no começo mesmo. A criação de Deus, ela foi perfeita. Eu quero que você acompanhe aqui, não só no telão, mas na sua Bíblia, até para a gente começar a manusear a palavra de Deus. No início, Deus criou o homem, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, diz assim: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus abençoou, e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra. Viu, pastora? Multiplicar, encher a terra, mais filhos, né? Aleluia. E sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Então essa foi a ordem de Deus. Para Adão guardar o Éden, o jardim, e governar e dominar sobre todos os animais, répteis, aves, animais marinhos. Esta foi a ordenança do Senhor para Adão e para Eva. E ele consumou essa criação no capítulo 2, versículo 7, que diz assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Versículo 18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora, que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave do céu, os trouxe a Adão, para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. Então, houve ali uma organização de Deus para Adão. A Bíblia diz que Deus trouxe os animais para Adão colocar os nomes, e assim foi, e assim é. Então, quando você vê uma vaca, você olha assim para ela e tem cara de vaca, né? O nome é cara de vaca. Quando você vê um boi, você olha para ele assim, tem cara de boi. Não é verdade? Cavalo, você vê um cavalo e tem cara de cavalo. Então Adão, ele coloca os nomes nos animais, e a Bíblia diz no versículo 20: e Adão pôs os nomes a todo o gado, as aves do céu, o animal do campo, mas para o homem não se achava adjutora que estivesse com ele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu e tomou uma das costelas e cerrou a carne em seu lugar, e assim criou o homem e a mulher. E a Bíblia diz no versículo 25: e ambos estavam nus, e o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Ou seja, existia uma perfeição de Deus no Adão e na Eva. A pureza, a inocência, o pecado não existia no seu habitar, nem na sua mente, muito menos no seu coração. E a Bíblia diz que eles andavam nus, né? E estava tudo tranquilo. Ninguém se envergonhava, não existia a maldade. Adão e Eva eram pessoas espirituais na sua totalidade. Quando eu falo de espiritualidade, eu falo do interno. Eles eram homens de matérias, mas dentro deles eles eram espirituais. Não existia o peso do pecado. Então Deus criou algo perfeito, algo que ele olhava assim, e a Bíblia diz que na virada do dia, Deus descia para falar com Adão. Era uma coisa maravilhosa.
Mas a Bíblia diz que no capítulo 3, o pecado entra. Muita gente fala assim: ah, mas a culpa é de Eva. Quem é que Deus mandou guardar o jardim, irmão? Quem foi? Foi quem? Adão. Quem deveria guardar o jardim era Adão. A ordem de Deus para Adão foi: guardar o jardim, mas aí em algum momento ele não guardou. Aí a Bíblia diz: ora a serpente era mais astuta, capítulo 3, versículo 1, de todas as limárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem tocareis, para que não morrais. O que? Existia uma ordem de Deus, e a ordem de Deus era o quê? Que não comesse, porque se comesse dela, ia morrer. Não era comeu, morreu, um ataque fulminante, não. Era a sentença de morte. O homem teria os seus dias contados sobre a terra. Ou seja, o homem foi criado para ser um ser eterno, sem que a morte chegasse. Mas o que aconteceu? Eva foi tida pelo ouvido e depois pelo olhar. A Bíblia diz o quê? Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que do dia em que deles comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher aquela árvore que era boa para se comer, ou seja, primeiro ela foi atingida pelo ouvido, pelo que ela escutou. É por isso que a gente tem que ter cuidado com as palavras. As palavras lisonjeiam, as palavras elas trazem afago, as palavras enchem o coração da gente, tanto de forma agradável quanto de forma desagradável. É por isso que a Bíblia diz que a língua ela pode incendiar uma floresta, porque as palavras, sendo bem colocadas, elas trazem coisas boas, e essas coisas boas às vezes é até ruim, mas aos olhos carnais são boas. Como também as línguas, a fala pode trazer uma coisa má, ela pode destruir uma pessoa, pode adoecer uma pessoa. Então Eva, ela foi engoldada pelo que ela ouviu da serpente. Existia ali um elo de comunicação entre Adão e os animais, e ela escuta aquelas palavras, e quando ela escuta, a Bíblia diz que ela, vendo que aquela árvore era boa e agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. A sentença estava quase para ser consumada. Aí o que ela faz? Ela leva para Adão, e ele, como a mulher, ela tem uma forma, né? A Bíblia não vai discriminar aqui como foi, mas eu acredito que Eva disse: olha, eu comi e não morri, e é gostosa. E Adão, venha, pá, come. Ou seja, naquele momento foi consumada a sentença de morte. Não morreram na hora. Mas a Bíblia diz o quê? Que quando ele come, Deus vem na virada do dia, e aí ele pergunta: Adão, onde tu estás, Adão? Versículo de número 7, eles foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, ou seja, a maldade já entrou. Eles viram: meu Deus, a gente está nu aqui. E cozeram folha de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia.
E Adão se escondeu, e a sua mulher se escondeu da presença do Senhor. Aí Deus perguntou: Adão, cadê tu, Adão? Ele disse: Senhor, eu me escondi porque eu estou nu. Quem te disse que tu estava nu? Porventura, Adão, tu comeu do fruto que eu disse para te não comer? Versículo 11. E Adão disse: não, Senhor, foi a mulher que tu me deu. Ou seja, se eximindo da culpa. Não, eu não, a culpa é minha, foi a mulher. A responsabilidade é do homem. Deus não perguntou de Eva: tu comeu, Eva? Ele perguntou de quem? De Adão. É por isso que existem muitos lares, eu falei isso aqui há uns meses atrás, eu vou repetir, desestruturados, porque o homem tem fugido da sua responsabilidade, de ser o homem, de ser a cabeça, não de ser a autoridade máxima, como tem um cidadão aí lá em Brasília, né? Que até... Não é essa autoridade. É o cabeça. É quem não fica só jogando para a culpa da mulher. Não, foi a mulher. Não, a mulher resolve, a mulher. Não, faz isso, mulher. Não. O homem tem que ter responsabilidade de conduzir a sua família para o céu de glória. Amém? Ou seja, o pecado entra. Aí o que é que acontece? Deus expulsa Adão do jardim. Ele sai, a Bíblia diz que o Senhor coloca anjos para guardar com a espada. E aí já era. O pecado entrou. Existiu uma promessa que Deus fala para Adão e para Eva principalmente, que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. E a expectativa de Adão e Eva é que nascesse um homem que rapidamente retornasse a comunhão que era para eles terem, e perderam. Mas não acontece assim. Aí a Bíblia diz que Adão conheceu a mulher, teve relação com ela, e ela concebe e tem um filho. E ela diz assim: enfim, alcancei do Senhor um varão. Ou seja, ela diz assim: enfim, alcancei do Senhor um homem, um filho homem. Em outras traduções, enfim, alcancei do Senhor um filho homem. Ou seja, eles tinham filhas, tá? Já para a gente deixar claro aqui. Eles tinham filhas. E quando ela diz: enfim, alcancei do Senhor um varão, um filho homem, ou seja, agora eles têm o primeiro menino. E a expectativa de Adão e Eva era que a promessa de Deus se cumprisse. Opa, nasceu um menino, nasceu um varão, e este vai esmagar a cabeça da serpente. Mas não foi assim. Em seguida tiveram Abel. Versículo 4. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e tal. E assim vai acontecer o sacrifício. Caim e Abel, vai o sacrifício, as ofertas. Caim traz uma oferta, Abel traz a oferta, ele escolhe a oferta. Vamos lá, versículo de número 4. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel da sua oferta. Mas para Caim, para a sua oferta, não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu o seu semblante. Aí, eu vou resumir bem aí, porque aonde eu quero chegar é depois daí. A Bíblia diz o quê? Que os dois levam oferta, Caim não escolhe o melhor, Abel escolhe o melhor. E a Bíblia diz que Deus se agrada da oferta de Abel, mas de Caim não. E Caim fica irado. A Bíblia diz que descaiu o seu semblante. Ele ficou com o semblante frustrado. O ódio tomou conta. E a Bíblia diz que ele foi e matou. Versículo de número 8.
E falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Pronto. Primeiro homicídio. Caim mata Abel. Agora vamos entender. Adão, Eva, Caim. O único homem existente que existe sobre a terra. O único homem, filho de Adão e Eva. Agora a geração pecaminosa começa aí. A destruição da humanidade começa aí. Vamos lá, vamos navegar agora na palavra do Senhor. Estão prontos aí, irmão? Versículo 16. E saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, da banda oriente do Éden. Ou seja, ele saiu totalmente da presença do Senhor. Como a gente fala hoje, né? Se desviou. Simplesmente não quis mais saber. Se existia um vínculo ainda entre Adão, Eva e Caim, quebrou-se naquele momento. E a Bíblia diz que ele vai embora, vai para a banda oriente do Éden. E a Bíblia diz que ele conheceu a sua mulher. Aí vem a pergunta que todo mundo quer saber, né? Mas quem foi a mulher de Caim? Né? Quem foi a mulher de Caim? Possivelmente, como os homens viviam muitos anos, irmãos, a média lá de 600, 700 anos de idade, você vai já ver aqui algumas genealogias. Possivelmente Caim casou com uma irmã dele, com uma sobrinha dele, alguém que também era da genealogia de Adão e Eva, alguma mulher. E ele casa. E a Bíblia diz que ele casa com a mulher, que naquele tempo não existia lei, ou seja, não existia lei. Eles tinham as leis deles, principalmente depois que ele saiu da presença do Senhor. Andava como queria, fazia o que queria. Hoje não, é incesto, né? Casar com um parente, com a irmã, é incesto, é proibido até por lei em muitos países isso aí. Dá até morte, pena de morte. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu, e teve a Enoque. E ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho Enoque. Não é aquele Enoque que andou com Deus, tá, irmãos? Esse aqui é outro Enoque. É o Enoque, filho de Caim. E aí a Bíblia diz que ele cria uma cidade, e essa cidade, ele coloca o nome de Enoque. Por que ele coloca o nome de Enoque? Porque Deus falou para ele lá atrás que ele andaria errante pelo caminho, fugitivo, errante, ou seja, não teria destino algum. Aí o que ele faz? Cria uma cidade. Tem um filho e coloca o nome da cidade de Enoque. Ali ele queria dizer que ele estabeleceria uma posição, e aquilo que Deus falou para ele não se cumpriria nele. Ou seja, agora ele está estabelecendo algo que foi contra a vontade de Deus. E aí aquele sentimento de grandeza que ele queria ter, ele faz uma cidade e coloca o nome do filho dele, cidade de Enoque. Então daí você já começa a observar que o coração de Caim já não está no Senhor totalmente. Aí versículo 18. E a Enoque nasceu Irade, Irade gerou Meujael, Meujael gerou Metusael, e Metusael gerou a Lameque. Aí Lameque é que desbanda tudo. Pá! É que bagunça todo o meu campo. A Bíblia diz o quê? Que Lameque começou a poligamia. O que é que Deus institui no jardim? Um homem e uma mulher. Adão e Eva. Ou seja, era um casal. Quem institui a poligamia é a descendência de Caim. Pecador, fugitivo, errante pelo caminho, insubordinado, infiel. E aí quem? Lameque, a Bíblia diz o que? Versículo de número 19. E tomou Lameque para si 2 mulheres.
e o nome de uma era Ada, e o nome da outra Zilá. Essa palavra tomou, quer dizer o quê? Que ele decidiu. Não foi ninguém. Ele simplesmente disse, não, a partir de hoje eu vou ter 2 mulheres. Ou seja, quando Caim sai da presença do Senhor, lá no versículo de número 16, agora ele está dizendo o quê? A partir da minha descendência, não vai ter lei, não vai ter regra, o pecado vai imperar, a gente vai fazer o que quer. Aí a poligamia, que é o casamento com 2 ou mais pessoas, começa. Versículo de número 20. E Ada teve a Jabal, este foi o pai dos que habitam em tendas e tem gado. Aí eles começam a trabalhar com riquezas, né? Até então, Adão tinha um pequeno rebanho, a gente pode entender assim, cuidava mais de ovelhas. Agora não, eles começam a cuidar de gado, e esse gado pode generalizar muitos animais. E o nome do seu irmão era Jubal, este foi o pai de todos que tocam harpa, e começam as músicas, né? Talvez Adão poderia cantar, não sei, mas começam as músicas, os instrumentos começam aí. E Zilá também teve a Tubal-Caim, mestre de toda a obra de cobre e de ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Naamá. Aí vamos lá. E disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá, ouve a minha voz, vós mulheres de Lameque. Ele está dizendo o quê? Ele está colocando ele como grande. Escutem, mulheres de Lameque, que era ele mesmo. Escutem, mulheres de Lameque, amedrontando as mulheres, dizendo o quê? Escutai o meu dito, porque eu matei um varão por me ferir, e um jovem por me pisar. Olha o que ele está dizendo aí. Olha, mulheres de Lameque, ele está instituindo uma autoridade que não vinha de Deus. Ele está colocando o conhecimento para amedrontar as pessoas acerca de Lameque. E ele diz assim, olha as mulheres de Lameque, eu matei um varão por me ferir, e um jovem por me pisar. Ou seja, ele está dizendo, eu sou grande, eu sou forte, não se metam comigo. Ele era perverso, ele queria trazer vanglória para dentro dele, ele queria trazer sentimento de grandeza, de exatidão, de imposição, e colocou isso. E aí eu quero que você sempre volte. Caim saiu da presença de Deus, o que é que aconteceu? Pecado, mortes, poligamia, e vieram acontecendo coisas e mais coisas. E aí eu digo que, se aconteceu isso na sua família, lá atrás, por que você precisa dar seguimento e continuidade naquilo que foi ruim? Não precisa. E aí a Bíblia diz o quê? Que eles começaram a mudar os passos, transformar as situações em coisas ruins, pecaminosas. Olha só, e tomou Adão, versículo 24, porque 7 vezes Caim será vingado, porque Deus diz para Caim o quê? Caim diz assim, olha, quem me encontrar vai querer me matar. Aí Deus disse, não, quem matar Caim, a Bíblia diz que coloca um sinal em Caim, né? Alguns teólogos falam que foi uma mancha, que é a cor e etc. Não sabemos o que sinal é esse. Mas Deus fala assim, quem matar Caim 7 vezes, morrerá. Aí o que é que Lameque diz? Para querer se tornar maior do que Deus, se colocar no lugar de Deus. Porque 7 vezes Caim será vingado, mas Lameque 70 vezes 7. Aí ele traz aquilo que Jesus opõe a ele depois, né? Ele diz o quê? Quem ferir Lameque vai ser vingado 70 vezes 7. Aí Jesus fala o quê depois? Irmão, tu deve perdoar, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Jesus contrapõe o que Lameque falou aqui no começo da história.
Pastor, chega de coisa ruim, mas vamos lá. Então nós entendemos o quê? Que existe uma geração pecaminosa, que é a geração de Caim. E essa geração perversa, cheia de intrigas, de mazelas, de pecado, vem de Caim. Por quê? Porque ele saiu da presença do Senhor. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer simples e objetivo. Quando alguém sai da presença de Deus, o pecado vai imperar. Quando o pai de família, a mãe, sai da presença do Senhor, o pecado impera. Não tem outro caminho, nem outro entendimento. Saiu da presença de Deus, o pecado vai tomar de conta, irmão. E quando o pecado toma de conta, é difícil demais. Mas vamos lá. Nada estava perdido. Aí a Bíblia diz o quê? E tornou Adão conhecer a sua mulher, e ela teve um filho, e chamou o seu nome Sete, porque disse ela: Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. Olha aqui o que acontece, quero que os irmãos entendam bem. Adão e Eva tiveram Caim e Abel. Caim mata Abel. Caim vai embora, sai da presença do Senhor. Não existe mais para ele significado, vamos dizer assim, motivo para ele continuar, para ele, e ele vai embora. E aí o que é que Deus faz aqui? Deus dá mais um menino para Adão e Eva. E olha o que é que vai acontecer. Versículo 26. E a Sete mesmo também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos, que significa homem. Enos significa homem. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Preste atenção. Agora começam os cultos a Deus. Não existia uma invocação. Adão não invocava o nome do Senhor. Senhor, não. Abel, quando foi sacrificar, ele não invocava o nome do Senhor. Quando começou a invocar o nome do Senhor? A partir de Enos. Então começou-se a invocar o nome do Senhor. Por que que você não pode começar algo na história da tua família? Por que que você não pode ser o precursor de um avivamento dentro da tua casa? Por que você não pode ser aquele que tem a iniciativa de mudar o contexto geral da sua família? Eu não digo só a família dentro da casa, eu digo a família por inteiro. Toda a parentela, todo mundo, você tem esta autoridade de mudar toda a história. A sentença que é negativa pode se tornar uma sentença positiva. Então começa a partir de Enos, que significa homem. Começa a partir dele a invocar o nome do Senhor. E aí eu fico pensando, né? O que será que aconteceu? Nada. Nada de anormal. Nada de sobrenatural. Desceu um anjo, apareceu para Enos e disse assim: a partir de hoje eu te digo, começa a invocar. Não. Ele sentiu o desejo de invocar. Por quê? Porque possivelmente, e eu posso dizer assim, Adão falou para Sete que Deus descia e falava com ele. E talvez Adão falou para ele assim: ah, Sete, como eu tenho saudade de Deus. Como eu tenho saudade da presença do meu Deus, que me criou com as suas próprias mãos. Talvez ele falava para Sete as histórias, os momentos que ele teve com o Senhor. E aí Sete, por sua vez, falou para Enos, que era o seu filho. Escute bem, para você entender o que você precisa fazer na sua casa. E as experiências de Adão foram passadas para Sete, e Sete, por sua vez, passou para Enos. O meu pai, Enos, dizia que Deus, na virada do dia, descia no jardim,
falava com ele, ele estava na presença de Deus. E aí talvez Enos perguntou assim: por que que não pode acontecer de novo? Por que que eu não posso invocar esse Deus e ele vir falar comigo? E a Bíblia diz que a partir de Enos, então começou o início a invocar o nome do Senhor. Olha que coisa linda. Você já imaginou o teu filho, a tua filha, o teu neto, chegando, a partir de hoje eu vou buscar a Deus na sua plenitude. Eu vou buscar a Deus no seu tamanho, no seu poder, na sua graça. O meu lar vai começar a ser cheio do Espírito Santo. A minha casa vai ser cheia de Deus. Eu vou invocar o nome do Senhor e Deus vai vir para falar comigo. Por que não? E pode começar por você. Todos nós aqui temos história de família. Temos história de família, de que a família era assim, a família é isso, não sei o quê. E por que que eu não posso mudar a história completamente? Por que não? Por que que eu não posso começar 2025 dizendo assim: rapaz, o pastor falou, é verdade, eu vou mudar essa situação. Eu vou mudar esse negócio de ficar em cima, embaixo toda hora. Eu vou mudar. A partir de hoje, vai se invocar o nome do Senhor dentro da minha casa. Vai buscar o Senhor dentro da minha casa, irmão. E quando eu estava meditando, eu comecei a ler a Bíblia, tudo de novo, né? Comprei uma Bíblia por ordem, não cronológica de livro, mas por ordem cronológica de acontecimentos. E aí, já vou adiantando aqui, a igreja vai presentear todos os pastores com essa Bíblia, tá? Os pastores aí, a igreja vai presentear cada um, porque eu quero que todos os pastores comecem a ler e a entender a ordem de acontecimentos. Ah, pastor, porque não dá para todo mundo? Porque não dá, irmão. Se desse, dava para todo mundo. Mas os pastores precisam, né, para a gente entender. E aí eu comecei a ler. Quando eu li essa passagem aqui, aí encheu meu coração. Eu nunca ouvi ninguém pregando sobre ela. Eu disse: não, eu vou pregar. Vou pregar porque Deus falou comigo. E começou a invocar o nome do Senhor. E aí vamos lá, olha o que aconteceu. Irmãos, olha o que acontece. Começou a invocar o nome do Senhor a partir de Enos. O Senhor ainda não havia sido invocado antes. Agora, olha a tristeza de quem sai da presença de Deus. Caim é totalmente cortado da genealogia bíblica. Como assim, pastor? Preste atenção. Capítulo 5. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Macho e fêmea os criou. Acompanhe. E os abençoou. E chamou o seu nome Adão. No dia em que foram criados. E Adão viveu 130 anos. E gerou um filho. A sua semelhança, conforme a imagem. E chamou o seu nome de Sete. Que tristeza. Para Caim, né, irmãos? Primeiro filho primogênito. Agora a Bíblia não vai mais colocar ele na genealogia. Agora a genealogia é Adão e Sete. Por quê? Porque foi através de Sete que veio alguém que invocou o nome do Senhor. Caim simplesmente é retirado. Versículo de número 4. E foram os dias de Adão depois que gerou a Sete, 800 anos. E gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Adão, que Adão viveu, 930 anos e morreu. E versículo 6. E viveu Sete, 105 anos e gerou Enos. E viveu Sete, depois que gerou Enos, 807 anos. E gerou filhos e filhas. Eu vou ler um pouco de genealogia porque eu não queria ler, mas tem que ler para os irmãos entenderem. E foram todos os dias de Sete, 912 anos e morreu. E viveu Enos 90 anos e gerou a Cainã. E viveu Enos depois que gerou a Cainã 815 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enos 905 anos
e morreu. Até aí. Aí Enos termina. Enos morre. Mas foi a partir dele que começou a invocar o nome do Senhor. A partir de Sete, seu filho começa a invocar o nome do Senhor. Aí vamos mais adiante, do versículo de número 18. E viveu Jared, aí tem a genealogia aqui, tá, irmãos? Os irmãos podem ler depois. E viveu Jared 162 anos e gerou a Enoque. Escute só. E viveu Jared depois que gerou a Enoque 800 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Jared 962 anos e morreu. E viveu Enoque 65 anos e gerou Metusalém. E andou Enoque com Deus depois que gerou Metusalém 300 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Olha, preste atenção, olha a aproximação de uma geração com Deus. O que aconteceu? Sete gerou Enos. Enos começa a invocar o nome do Senhor. E Enos gera um filho, que gera um neto, um bisneto, um tataraneto e um tatataraneto. E esse tatataraneto gera Enoque. E a Bíblia diz o quê? Que Enoque viveu mais de 300 anos, andou com Deus. A aproximação de Enoque para com Deus foi tão grande, irmãos. A intimidade, a busca foi tão intensa, que Deus disse assim: não, esse aqui não vai morrer não. A Bíblia diz que Deus toma Enoque para si. Deus leva Enoque. Morre novo, né? Vai embora novo. 300 e poucos anos. Era 800, 900, aí vai embora novo. Aí foi tão novo. Né? Quando alguém morre assim, né, 30 anos, rapaz, morreu tão novo. Aí ele morreu, foi embora, né? Com 300 anos, rapaz, foi tão novo. Né? A intensidade, o que eu quero dizer para os irmãos, a intensidade do teu filho pode ser maior do que a tua intensidade. A intensidade do teu neto pode ser maior do que a do teu filho. Meu Deus. Quando eu penso isso, irmãos, eu fico imaginando: as minhas filhas precisam ser mais intensas do que eu. Os meus netos precisam ser mais intensos do que eu. Os meus bisnetos precisam ser mais intensos do que eu. Eles precisam buscar mais a Deus do que eu mesmo. Precisam buscar mais ao Senhor do que eu. E eu preciso ter essa iniciativa de que a partir de mim vai invocar o nome do Senhor. Tem mais, irmãos. Versículo 22. Versículo 22. E andou Enoque com Deus, depois que gerou Metusalém 300 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e Deus não se viu mais, porque Deus tomou para si. E viveu Metusalém 187 anos. E gerou a Lameque. Agora é outro Lameque, tá? Dá um guardanapo, Igor. E viveu Metusalém 187 anos e gerou Lameque. E viveu Metusalém, depois que gerou Lameque, 782 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Metusalém 969 anos e morreu. Metusalém, 969 anos. O homem que mais viveu na face da terra. 969 anos. Quase 1000 anos. 969 anos. E veio de quem? De Sete.
veio do seu filho, Enos, porque invocou o nome do Senhor. Longe, aí eu busquei significados para Metusalém: longevidade, propósitos, prosperidade, bonança, riqueza, fortuna, porque a longevidade de Metusalém trouxe tudo isso: grandezas, poder, graça diante do Senhor, por causa de uma geração que buscou, que invocou o nome do Senhor. Vai ficar mais forte agora. Versículo 28. E viveu Lameque 182 anos e gerou um filho, e chamou o seu nome de Noé. Quem foi Noé, irmão? Quem foi Noé? O homem que Deus escolheu para dar uma nova continuidade para a humanidade. E veio de quem? De Sete e de Enos. Por quê? Porque invocou o nome do Senhor. Versículo de número 29. E chamou o seu nome Noé, dizendo: este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho das nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. E viveu Lameque, depois que gerou a Noé, 595 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Lameque 777 anos, e morreu. E era Noé da idade de 500 anos, e gerou Noé a Sem, Cã e Jafé. A Bíblia diz o quê? Que ele iria consolar o povo. Ele iria consolar. Ele veio de quem, irmão? De Enos, que veio de Sete. Por quê? Porque invocou o nome do Senhor. A geração de Caim já foi esquecida, ó. Já era. Até hoje lá, a descendência dele está guerreando lá. Irã, Iraque, aquele povo ali veio de Caim, tá? Quem não sabe. Ou seja, andou errante pelo caminho, porque saiu da presença de Deus. É isso que acontece se tu é pai, se tu é mãe, se tu é marido, se tu é mulher. Se tu pensa um dia sair da presença do Senhor, irmão, pode acabar com tudo. Quando vem para a presença, quando invoca o nome do Senhor, a nossa posteridade vai ser abençoada. Através de ti, até a 4ª geração, como diz as promessas de Deus, pode ser abençoada por causa da tua vida, da tua intimidade com Deus, da tua comunhão com o Senhor. A tua posteridade, o teu tataraneto, pode ser abençoado por causa de você. Agora vem o mais forte ainda. Vamos lá, Lucas capítulo de número 3. Abre a sua Bíblia aí. Capítulo 3. Versículo 23. Escute só. Agora é o mais forte, né? Diz assim: e o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo, como se cuidava, filho de José, e José de Eli, e Eli de Matate, e Matate de Levi. Aí tu vai, eu vou pular aqui, porque eu não vou ler toda a genealogia não. Para o de número 23, né, onde eu li. Agora tu vai para o 36. E Salá de Cainã, e Cainã de Arfaxade, e Arfaxade de Sem, e Sem de Noé. E Noé de quem? De Lameque. Lameque de Metusalém. Metusalém de Enoque, e Enoque de Jared, e Jared de Malalael, e Malalael de Cainã, Cainã de Enos, Enos de Sete, e Sete de Adão, e Adão de Deus. Olha só onde foi chegar a genealogia de quem invocou o nome do Senhor. Jesus. Em Jesus veio de quem? De Enos, que veio de Sete, Sete veio de Adão, e Adão veio de Deus. Aí eu digo um segredo para você, irmão. Tu quer que a tua família seja abençoada? Para de reclamar, para de murmurar,
Chega de murmuração. Chega de ficar reclamando pelos cantos da parede. Isso aí, isso aqui. Só reclama, só murmura, só fala mal. Meu irmão, para com isso em nome de Jesus. Eu nunca vi um murmurador se dar bem, em nenhum lugar. Seja na igreja, seja na família, seja no trabalho, não dá certo. Se tu é um murmurador, meu irmão, para com isso hoje. Comece a invocar o nome do Senhor. Comece a proclamar o nome do Senhor dentro da tua casa. Comece a buscar a Deus com sua plenitude total, com o seu poder, com a sua maior força que você tem. E aí tu vai ver a tua posteridade dando certo. Tu vai ver a tua família dando certo. Tu vai ver a tua casa dando certo. Tu vai ver as tuas gerações sendo abençoadas. Teus filhos, teus netos, teus bisnetos, todo mundo sendo abençoado por causa que tu invocou o nome do Senhor. Adão gerou a Sete, Sete gerou a Enos, Enos foi gerando, gerou Lameque. E a sua geração todinha chegou em José, que foi o pai de Jesus terreno. E eu digo para você, em nome de Jesus, a partir de hoje, comece a invocar o nome do Senhor. Dentro da tua casa, está iniciando o ano. Hoje é dia 8 de janeiro de 2025. Por que não pode começar com você? Fique de pé em nome de Jesus. Fique aí perto da sua família. Se tu está em família, fica perto dele aí, perto dela. Se tu não está em família, fica perto do irmão aí.